Então, irmãos, estamos estudando a palavra de Deus a respeito do pecado, as consequências que o pecado trouxe sobre a humanidade. A pergunta 27 do Catecismo Maior de Westminster, que temos estudado: qual foi a desgraça que a queda trouxe à humanidade? A queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus, sua reprovação e maldição. Por isso é que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e dignos de toda sorte de castigo neste mundo e no porvir. Então nós temos visto a consequência que o mundo recebeu devido à queda do homem. Os seres humanos perderam a comunhão com Deus, e isso trouxe para eles morte. Distante de Deus não há vida, só há vida em Deus. Se o homem perdeu a comunhão com Deus, então o homem morreu espiritualmente. Foi a primeira morte que Adão e Eva sentiram. Eles não tinham mais o prazer que tinham em Deus, agora estavam mortos espiritualmente. Morreram também temporalmente, de forma física. Eles experimentaram essa segunda morte quando viram Abel estendido no chão, sem o fôlego de vida. Se você sofre hoje porque um parente morre, mesmo você desde pequeno, tendo convivido e presenciado a morte diariamente, imagine a dor desse casal quando viram o que é a morte pela primeira vez. O corpo estendido ali, caído no chão, e depois apodrecendo, e eles sem terem mais nenhum contato com a sua criança, com seu filho, não é? Que já era homem, Abel já era jovem, porém estava morto fisicamente. E à medida que o primeiro filho das trevas morreu, experimentou a morte eterna. Porque assim que morre, a pessoa vai direto para o inferno. Não existe essa de purgatório, como dizem os católicos, apostólicos romanos. Também não existe essa história de que a morte, que a alma é aniquilada, como dizem os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Também não existe esta história de que a alma está dormindo, esperando a vinda do Senhor. Não. Morreu, cada um vai diretamente para o seu lugar de destino eterno. Aqueles que morrem com Cristo imediatamente vão com Cristo para os céus. Isso experimentou e testemunhou o ladrão que morreu ao lado direito de Cristo. Ele pensava que ficaria dormindo, esperando a segunda vinda de Cristo para herdar o paraíso novamente. Mas Jesus Cristo disse para ele, quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então foi ele morrendo naquele dia e estando com Cristo no paraíso. Da mesma forma que o rico e Lázaro. O rico morreu, foi imediatamente para o inferno. Lázaro morreu, foi imediatamente para o seio de Abraão, também chamado de paraíso ou do terceiro céu. Tá bom? Não tem essa. Morreu, cada um vai diretamente para o seu destino. Porém,
Depois, você tem a sua restauração em Cristo, nos 3 âmbitos que nós vimos. Por causa da redenção em Jesus Cristo, o homem restabelece a sua comunhão com Deus, e aí passa a ter vida. Se agora o homem está unido novamente com o Senhor, ele está unido com a vida. E agora nós podemos dizer que somos vivos, espiritualmente falando. Aqueles que não têm Cristo são mortos espirituais. Nós somos vivos espirituais por causa da redenção em Cristo. Também herdamos a vida eterna. Somos herdeiros da vida eterna. Morreu hoje, hoje mesmo estará desfrutando do paraíso com o Senhor. E também herdamos uma vida verdadeira, física. Ou seja, antes nós oferecíamos os nossos membros, o nosso corpo para as trevas, para a morte, para satisfazer a vontade do diabo. Agora nós temos o nosso corpo a serviço do Senhor. Nossos membros, nosso corpo, agora servem de adoração a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então, o teu corpo hoje é precioso também. Tem uma nova funcionalidade. Não mais para servir ao diabo, mas agora para servir a Cristo. E hoje nós vamos ver a morte eterna. Ora, se as pessoas que morreram já estão no inferno, por que voltarão, ressuscitarão para serem julgadas? Se já estão lá. E as pessoas que morreram em Cristo, se já estão com Cristo no paraíso, para que voltar e ressuscitar? Para ser julgado e receber os galardões aqui na terra. Nós veremos ainda isso com mais profundidade, porém hoje nós vamos ver a respeito justamente da necessidade dessa ressurreição e como será o julgamento no último dia. Depois, em outra ocasião, nós veremos o porquê precisamos voltar. Aqueles que estão no paraíso precisam voltar para o corpo e ser julgado, e aqueles que estão no inferno precisam voltar para o corpo para serem julgados. O que nós vamos ver hoje, primeiro, é que haverá o julgamento. Nós passaremos pelo julgamento. Quem julgará Israel? Quem julgará o Israel incrédulo que rejeitou o Senhor? Os judeus serão julgados por quem? Qualquer coisa, pega o microfone aí, se quiserem compartilhar, questionar, acrescentar. Serão julgados por Cristo. Pode falar aí no microfone. Serão julgados por Cristo. Sim, mas Cristo julgará sozinho eles? Não. Ele julgará com os justos. Aqueles que estiverem com ele, aqueles que ressuscitarem com ele, serão sacerdotes dele e julgará as nações ímpias por 1000 anos. Pronto. Veja só, quem julgará os apóstolos, quem julgará os judeus? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 28, Jesus diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, na ressurreição, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então veja a honra que os apóstolos receberão
nesse grande dia de juízo. Jesus Cristo estará sentado no seu trono para julgar todo Israel, as 12 tribos de Israel, mas todos aqueles que rejeitaram Cristo e que mataram os judeus e que mataram os apóstolos, serão julgados por estes apóstolos. Pode falar, irmão. A minha pergunta é a respeito do ladrão da cruz, né? Sim. Porque Jesus disse, eu te digo hoje, vírgula, né? Uhum. Estarás comigo no paraíso. Porque a gente vê, quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena, ele apareceu para Maria Madalena, que ela quis ter o contato com ele, ele disse, não me detenha, porque eu não fui ainda ao Pai. Uhum. Aí eu fico na dúvida dessa de o ladrão da cruz ter ido diretamente para o céu. Vamos lá para Lucas, o Evangelho. A melhor coisa é ler o texto. No caso, quando Jesus Cristo disse isso, ele já tinha voltado, irmão. No caso de Maria Madalena, ele já tinha voltado para o seu corpo. Ele já tinha ressuscitado. Então ele falou referente ao corpo. Mas aonde Jesus Cristo estava, assim que ele morreu, o espírito dele estava onde? Com o Pai. Ele disse isso, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele não disse ao ladrão da cruz que quando ressuscitasse o ladrão da cruz estaria com ele. Não. Quando ele falou isso, ele estava também morrendo naquele mesmo dia e o espírito dele estava indo para o Pai, como também o espírito do ladrão da cruz. Mas vamos olhar aqui no Evangelho segundo Lucas. Procurem aí a crucificação, os malfeitores aqui, capítulo 23. Isso. E aí, veja só como é esse evento. Essa história de colocar vírgula, quem colocou essa vírgula foram, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles fazem isso porque eles justamente não acreditam que o Espírito vai para Cristo, que o Espírito vai para o paraíso. Eles acreditam que será aniquilado, não é? Mas que por enquanto estão dormindo. Mas veja só o que diz, capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas, do 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas nenhum mal fez. Este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, vírgula, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu, em verdade te digo que hoje, vírgula, é assim? Tem uma vírgula aí, Isso é uma apelação. Era. Pega o microfone, irmão. Pega. Ele se arrependeu e ser levado diretamente para o céu. Foi. Aí a minha pergunta é essa então, aí. Isso mostra que a salvação é por pura graça. Oi? Mas você tem que falar aí também. Tem que explicar para ele que é a eleição que entra Sim, na vida daquele homem. porque essa salvação aqui, irmão Carlos,
essa salvação aqui é um testemunho puro e exato de que nós não somos salvos pelo que fazemos. É pura graça. Ninguém é salvo pelo que faz. É por graça. E Deus deixou esse testemunho aqui para calar as nossas bocas e humilhar o nosso orgulho. É como se dissesse assim: veja, como eu o salvei. Ele não fez nada de bom, só fez o que era ruim, mas à medida que eu o regenerei, transformei a vida dele, ele passou a ser um salvo. Pode falar. Mas estamos porém, né? Nós somos salvos para fazer as boas Isso. obras. E Como ele não também. tinha obra nenhuma boa. Nós somos salvos primeiro para fazermos as boas obras feitas que o Senhor colocou. Isso. Então ele foi salvo primeiro para depois, se conseguisse ficar vivo, fazer as boas obras. Mas quem vem primeiro, a salvação ou as boas obras? A salvação. Concorda? Concordo. É só que fica esse impasse dele não ter obra nenhuma. Pelo contrário, ter obras más. Entre aspas, os frutos deles foi manifestado aqui. Vocês não conseguem enxergar, o Senhor analise direitinho o texto e veja se ele teve algum fruto, algum testemunho do Espírito Santo na vida dele. Teve ou não teve? Se teve, qual? Pronto. O arrependimento é o essencial. Crede no Senhor Jesus Cristo. Aí manda: arrependei-vos e crede que você será salvo, não é? Ele teve esse fruto do arrependimento, mas só esse. Confessou Jesus Cristo, não é? Repreendeu o agressor, né? O que estava blasfemando de Cristo. Ele repreendeu: ei, você nem aqui teme a Deus. Nós estamos pagando com justiça. Reconheceu os seus pecados, reconheceu o merecimento da sua condenação e apelou para a misericórdia de Deus, mas repreendeu também. Então veja, esse ladrão da cruz, nesse pouco tempo com Jesus aqui, deu testemunhos maiores do que muitos crentes dão, porque tem crente que tem vergonha de defender o nome de Jesus Cristo, ou não tem? Se vê alguém blasfemando, zombando e tal, eles ficam caladinhos. Eu vivi isso na faculdade. Quando eu estava lá no curso de psicologia, era o professor escarnecendo, zombando, desmerecendo as sagradas escrituras, atacando o cristianismo e assim de cristão, sem dar um pio. Esse ladrão da cruz deu um testemunho muito maior do que eles. Concorda, irmão? Oi. É porque, preste atenção, como nós falamos na eleição, muitas igrejas que vêm e muitas pessoas que estão aí fora, que vieram de outra na igreja, não mostram esse evangelho. A verdade é que as igrejas pentecostais, do jeito que o irmão falou aí, eles negam desse mesmo jeito assim. E cadê as obras desse homem? E por que ele foi salvo? Aí começa essa questionar essas coisas. Só que aí o homem prega o evangelho, mostra a sua condenação e a do outro, e mostra que Jesus é o Salvador. Ele queria o que mais? E ainda clama pela misericórdia, então? né? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas veja, esse tipo de informação só nos espanta pelo tempo que a gente passou se alimentando de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente passou muito tempo ouvindo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, quando a gente se depara com a verdade de Deus, de fato dá um certo choque. Mas se você prestar atenção aqui, é uma forçação de barra. Eles estão forçando o texto. Viu, irmão? É como se eles quisessem colocar a vontade deles dentro do texto, para satisfazer aquilo que eles acreditam, e não se submetem ao que Deus quer. Eu não estou contestando a salvação. Eu estou achando estranho a ida direto para o céu. A salvação, que certo. Jesus disse que estaria salvo, aí está certo. Tá. Porque aí a gente vê realmente
na ressurreição, quando ele fala com Maria Madalena, ele disse que não me detenha porque eu ainda não fui ao Pai. Mas aí o corpo, não é? Porque assim, veja, ele ressuscitou em corpo e ele seria assunto aos céus. O que ia acontecer depois que Jesus Cristo subisse aos céus? Tem todo um contexto, né? E está fugindo um pouco do que está acontecendo aqui com o ladrão da cruz. São duas coisas diferentes. Quando Jesus Cristo estava ainda em terra, num corpo, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, porque antes ele não permitia que o evangelho fosse pregado às outras nações, porque Israel era detentora, não é, Israel era detentor de todas as promessas de Deus, da salvação, do Cristo, do próprio Cristo. Então, quando Cristo vem, morre e ressuscita, ele recebe toda a autoridade, porque ele pagou pelos nossos pecados. Como foram os judeus que rejeitaram ele, agora o Pai poderia oferecer eles aos gentios. Podia oferecer Jesus Cristo aos gentios. Então, agora, Jesus Cristo precisaria ser assunto aos céus, ele precisaria sentar no seu trono, e agora as nações poderiam ter acesso ao evangelho. Se você observar no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, Jesus Cristo diz assim, antes dele morrer: vão, preguem as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não tomem rumo nem aos samaritanos, nem aos gentios, só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso foi uma ordem enquanto ele estava na missão dele. Quando ele ressuscita e está glorificado, quando ele vence tudo, antes de ser assunto aos céus, ele diz: agora ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o contexto de Maria Madalena, de Jesus Cristo ali, é como se Jesus Cristo estivesse dizendo para ela o seguinte: olha, vocês têm uma missão aí, eu preciso ir. Se eu não for, o Espírito não vem. Se o Espírito não vier, a obra ficará inacabada. Porque cada um das três pessoas da Trindade, na Trindade econômica, teve uma função. O Pai elegeu um povo, escolheu um povo. O Pai enviou o Filho para cumprir os requisitos que eram exigidos para a salvação desse povo. Inclusive era cumprir toda a lei à risca, sem falhar em um aspecto sequer. Mas não é essa lei, apenas a lei moral de Deus, não. Os 10 mandamentos. Todos, são mais de 700 leis, dizendo respeito à lei civil de Israel, a lei moral de Deus são os 10 mandamentos, e a todas as leis cerimoniais. Jesus Cristo cumpriu tudo. Ele era agora o detentor, o merecedor de toda glória que alguém que cumprisse toda a lei merecia. Aí ele faz o quê? Ele recebe toda a maldição que nós deveríamos receber sobre ele, arranca de nós a maldição que cairia sobre nós, leva sobre ele, agora não tem mais maldição, por isso que diz assim: ele se fez maldito em nosso lugar. E agora não tem mais maldição para nós, tem reconciliação, tem salvação. E pela graça Deus nos salvou pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Agora que nós somos salvos, acontece que o irmão Carlos falou. Agora nós somos salvos para praticar as boas obras, porque nós somos agora recriados à imagem de Cristo. Então nós temos que carregar as obras de Cristo conosco. Isso é um contexto relacionado à matéria de Cristo ressuscitada. Tudo isso aqui que a gente está falando. Agora, o Espírito é outra coisa. Jesus Cristo passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, sepultado, ok, ali sem se mexer, parado, morto mesmo, o corpo morto. Mas e o Espírito estava onde? Estava com Deus, que o deu, não é? O Espírito volta para Deus, que o deu. Então Jesus Cristo, assim que morreu, imediatamente foi para o céu. Só que tem esse fato curioso aqui, que o ladrão da cruz: Senhor, quando o Senhor voltar, lembra-te de mim. Aí Jesus Cristo disse: não,
Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aí as pessoas que não aceitam o que a Escritura diz, nos ensinaram assim. E a gente passou anos acreditando nisso. Que não, está dormindo, o espírito está dormindo. Não, já se viu falar que o espírito dorme, minha gente. Quem dorme é o corpo. Pode falar, irmão. É porque tem um ditado que diz, né? Deus nunca parou de trabalhar. Como é que ele que vai querer um bocado de preguiçoso lá? Justamente. Mas eles não estão preguiçosos, não. Lá em Apocalipse, justamente. Ele não vai querer um monte de gente dormindo lá, não. Ele vai querer um monte de salvos trabalhando. E lá, eles estão trabalhando. A gente vai ver outro texto aqui em Apocalipse, onde eles, de fato, estavam ociosos, inquietos, por conta das lembranças que eles tinham dos que mataram eles na terra. Aí Jesus Cristo diz, aqui não é lugar de inquietação, não. Aqui é lugar de trabalhar, de servir a Deus, de glorificar a Deus. Coloca vestiduras brancas neles e eles entendem agora qual é a missão deles. Eles estão debaixo do trono de Deus, glorificando ao Senhor. Porém, vamos por partes. Aí, o ladrão da cruz diz isso, não é? Lembra-te de mim quando vieres, pensando que era só quando Jesus Cristo voltasse. Aí Jesus Cristo diz para ele, não, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aí, o que é que eu faço? Não é as pessoas que nos ensinaram no passado. O que é que eu faço para que esse texto se molde ao que eu gosto, ao que eu acredito e ao que eu defendo? Espera aí, eu tenho que arranjar um jeito. Já sei. Se eu colocar uma vírgula aqui, aí vai dar o sentido que eu gosto. Em verdade te digo que... Não, peraí. Em verdade hoje, vírgula, te digo, estarás comigo no paraíso. Ufa, encontrei a solução para desfazer aquilo que o povo pode entender desse texto. Mas, veja, mesmo que você acreditasse nessa questão de que haveria uma vírgula, fica sem sentido, meus irmãos. Imagine, em verdade eu te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Você já está dizendo hoje, você já está falando no dia de hoje. Para que essa redundância? Para que você dizer, olha, na verdade, hoje eu te digo que, e vai dizer. Veja que forçação de texto, tudo porque não querem aceitar que quem morreu está guardado com Cristo, desfrutando do paraíso como Lázaro estava. Agora vamos lá para o texto de Apocalipse. Deixa eu ver se é aqui no capítulo 6. Pronto, é bom que o irmão já achou. Do 9 ao 11. Veja só o que é que diz. João teve essa visão dos crentes que morreram em Cristo. O que eles estavam? Dormindo. O que aconteceu? Foram aniquilados? Não, estão no purgatório esperando? Não. Veja se não confirma o que Cristo disse ao ladrão da cruz. Apocalipse capítulo 6, do 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. O que é que eles estavam fazendo? Clamando ao grande Deus. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Isso daqui já tinha acontecido o juízo?
Já tinha sido tudo consumado, por isso que eles estavam glorificando a Deus nos céus e clamando por justiça? Não. E como é que a gente tem provas de que aqui ainda não tinha acontecido a ressurreição, ainda não tinha acontecido o juízo de Deus para consumar tudo? Porque o próprio Deus testifica: não, existem ainda na terra outros irmãos de vocês que estão prestes a vir para cá. Quando matarem eles, do mesmo jeito que mataram vocês, e eles vierem para cá, e eu vou. Aí eu exerço o meu juízo sobre eles. Vou consumi-los todos, lançá-los todos no inferno, e vocês serão vingados. Só que aqui não é lugar de inquietação. Acalmem seus corações, descansem o coração de vocês, porque as almas de vocês precisam desfrutar e não se angustiar. Observe que isso é um tipo de doutrina puramente bíblica, só que esquecida, ou melhor, escondida pelos próprios pastores. Muitos pastores, padres, anciãos, escondem, porque aí só Deus e eles que sabem, mas escondem a verdade. A verdade é que, primeiro, espírito não dorme e nem é aniquilado. Vai passar a eternidade ou no inferno ou no céu, mas morreu, para um dos dois lugares ele vai. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui a Pedro, que questionou: Senhor, a gente deixou tudo para te seguir, o que será de nós? Aí Jesus Cristo diz: olha, vocês que me seguiram, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Eu acho interessante porque assim, a gente prepara um estudo e acaba Deus conduzindo a gente para outro caminho, dentro do estudo da palavra de Deus, não é? O tempo não vai dar para a gente ver a respeito desse julgamento. Então a gente vai ficar por aqui, porque quem é que vai julgar os ímpios? Se Israel vai julgar, se os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel, quem vai julgar os ímpios, os gentios? E mais, espera aí, Satanás continua cometendo seus crimes, não continua? Ele está cometendo seus crimes, apesar de estar preso, ele, por algum objetivo do plano de Deus, continua tendo liberdade de atuar em algumas situações. Ele está cometendo crimes. E aí? Ele vai ser julgado ou não? Por quem? A gente vai ver isso na semana que vem, porque é algo incrível a honra que Cristo deu a cada um do seu povo, tá? A gente vai observando que Cristo, é como se Cristo dissesse: ó, tudo bem, eu estou salvando, essa é a obra maior e você só precisaria dela para ser feliz em mim, amplamente e eternamente. É a igreja? Então nós vamos ver isso, não é? Aham. Com Cristo sobre aquelas nações que vão ressuscitar na segunda ressurreição por 1000 anos. Então, isso daí a gente pode ver mais à frente também. São questões assim muito interessantes da Bíblia e que, se a gente não se aprofundar, a gente acaba, porque assim, você crê numa doutrina bíblica, essa é a doutrina verdadeira, todas as outras estão conectadas com ela. Se você crê de uma forma distorcida, você entra em parafuso em todas as outras, você não consegue harmonizar todas as outras, elas não se harmonizam porque precisa estar toda ela fundamentada nas Sagradas Escrituras, tá? Ô irmão, um exemplo eu tiro de mim mesmo. Eu, quando participava de igreja, que fui parte de igreja pentecostais,
era um grupinho, tá entendendo? Que aqueles que fossem para ser diácono, presbítero ou pastor, só podia ter o conhecimento e o membro não podia desfrutar de nada de conhecimento. Aham. Então foi por isso que eu tive a curiosidade, que aquilo não era correto, que eu fui lá da Maranata, obreiro lá por 3 anos. Em 2008, quem presidiu o culto do Natal fui eu, que veja que erro dos pastores. Aí disseram que era para mim preparar uma matéria sobre o livre-arbítrio que todo homem tem. Aí eu digo, olha, veja bem, isso não é verdade. O homem tinha um livre-arbítrio que foi dado a Adão. Quando Adão quebrou a aliança com Deus, ele perdeu esse livre-arbítrio. O homem tem uma livre agência de escolha das coisas. Aí eu lembro, como até agora, que eu preguei sobre Gênesis, capítulo 2. Está entendendo? Aí quando foi que eles vieram, não se agradaram, porque eu preguei uma matéria que era correta para a nossa visão, que a gente somos conservadores. Mas para eles não queriam que passasse ao povo. Aí é por isso que eu digo, há um problema muito grande com a Bíblia pentecostais, porque ela tem uma variação de palavras distorcida que faz com que a pessoa não entenda aquele texto correto. Aí foi por isso que eu vim para aqui, para a Presbiteriana, desde 2009, que a gente estudou em Caruaru, e a gente estuda como hoje, tem esse estudo maravilhoso, que muita gente falta, esse estudo, né? Então, veja, a questão da Bíblia, aquela Bíblia, a linguagem de hoje, ela facilita e prejudica ao mesmo tempo. Porque, infelizmente, as pessoas que traduzem ela de uma forma explicativa, é como se, além de pegar o texto, eles tentassem explicar o versículo. Mas, quem é que tem a detenção de explicar a Bíblia? É a própria Bíblia. A Escritura explica as Escrituras. Então, você começar a facilitar demais a compreensão, você corre o risco de colocar aquilo que você acha, que você acredita. Mas esse costume também, que eu passei muito tempo no meio de igrejas desse tipo, que o irmão falou também, é muito, assim, arrogância da parte das pessoas. Chegar e dizer, não, esse ensino daqui ainda não está para esse irmão, ele ainda não tem condições de ouvir isso e tudo. Como se isso é influência do gnosticismo, que acredita que tem uma revelação superior que ninguém consegue compreender. Mas o que nós precisamos fazer é trazer todo o conhecimento de Deus, feito o apóstolo Paulo disse, olha, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu nunca deixei de anunciar todo o desígnio de Deus a vocês. É o nosso dever. Agora é óbvio, a umas pessoas a pessoa fala de uma forma mais simples, para outros precisa falar de uma forma mais profunda, mas o conhecimento tem que ser compartilhado para todos. Goste ou não as pessoas, se agradem ou não, todos precisam ouvir o conhecimento de Deus, tá? E aqui, nós ficaremos nesse ponto, e na próxima terça, se Deus assim permitir, nós vamos ver essa questão, porque Deus, Ele nos honrou, Ele nos deu a salvação, já era suficiente, mas veja, Ele vai dar galardões também. Para que Deus vai nos dar galardões? Não precisava, porque a salvação já é demais, ou não é? Vamos viver eternamente com Cristo, mas Deus ainda vai nos dar galardões. Inclusive, alguns desses galardões estão relacionados a essa autoridade que você vai receber, de julgar. Como os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel, você julgar o mundo. Você julgar os anjos caídos, os demônios. Então veja que honra Cristo nos dá, sem merecermos, não é? E tudo que Ele vem fazendo também aqui em terra por nós. Porque a gente, infelizmente, olha muito para as dificuldades que a gente sofre. Mas isso não é uma gota das coisas ruins que deveríamos receber, por sermos pecadores.
mesmo remidos, mas pecadores. Então, Cristo nos livra diariamente de tantas coisas aqui na terra, nos agracia com tantas coisas aqui na terra, e a gente tende a se inclinar para ver as coisas que nós consideramos ruins e daí reclamamos com elas. Mas é tão bonito que nós lemos o Salmo hoje. Foi qual o Salmo que lemos na oração? 66. Veja o que diz o Salmo 66. Como é que pode? Veja, do 9, 66 do 9. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Aí você diz, olha, está vendo aí? É só bênção, é só prosperidade, é só vida boa. Mas observe a continuação. Pois tu, ó Deus, nos provastes, queimaste-nos, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimistes as nossas costas, fizestes que o homem cavalgasse sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Há muita diferença do evangelho de hoje, Não é? que os homens pregam. Só prosperidade, não é? E infelizmente as pessoas enchem as igrejas porque estão atrás não desse Deus, mas dessa prosperidade que é oferecida. Mas é assim, meus irmãos, o nosso sofrimento em Cristo também é glorioso e tem um propósito, tem um objetivo: nos fazer mais prósperos nele. As nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas perseguições, elas nos fazem mais prósperos em Cristo, tá? Então, vamos ficar por aqui, sabendo disso, que estamos garantidos no Senhor, não porque merecemos, não porque somos fortes e perseveramos até o fim, mas porque Ele nos salvou e persevera por nós até o fim. Ele não permite que a gente se desvie da palavra dele. Ele cuida de nós, sabe? Depois vai nos receber na glória e nós vamos desfrutar de tudo o que até hoje aquele ladrão da cruz vem desfrutando, Lázaro vem desfrutando, Abraão que estava com ele vem desfrutando, os apóstolos estão desfrutando e todos os santos que estavam debaixo do trono de Deus estão desfrutando. Oi? Hã? Era, é verdade. Deus o restaurou. Se ele tivesse sido salvo ali, tivessem tirado ele, não tivessem matado, ele seria uma nova criatura, pregando o evangelho, ajudando as pessoas, porque ele foi transformado no interior ali, não é? A prova disso é a defesa dele, de Cristo, não é? Que ele defendeu, o clamor dele por Cristo, o arrependimento dele e o anseio dele pela glória de Deus e não mais por essas coisas do mundo. Alguma dúvida, questionamento, acréscimo? É verdade. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais um momento e que Ele nos leve para casa em paz e que nos conceda um domingo gracioso na presença dEle, cultuando o grandioso nome dEle. A irmã Betânia nos conduza em oração. Deixe ele entregar aqui a senhora. Pai amado, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque tu és um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Amém. Um Deus vivo, estamos aqui, Senhor, porque tu permitiste, Senhor, que chegássemos até aqui para te louvar, Amém, Senhor Deus, para aprender do teu nome, Senhor Deus. Amém, porque Senhor. tu és um Deus forte, um Deus vivo. Por isso te agradecemos, meu Deus. Te agradecemos pela presença de todos os nossos irmãos. Amém, Te Senhor. agradecemos também, Senhor Deus,
pelos que não puderam vir. Por isso, meu Deus, que eu digo que Tu és um Deus vivo, Amém, um Senhor. Deus verdadeiro, um Deus forte, um Deus fiel, Amém, Senhor. um Deus que tudo posso. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Pronto, irmãos, o estudo está encerrado. Vamos ter nosso momento ágape.